Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E como de costume, já vou pedindo para você se inscrever no canal, dê o like, ative o sininho das notificações e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam saber do que a gente está falando aqui. Não é isso, Ângelo? Exatamente, Rodrigo. Hoje, boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui acompanhado por alguém já conhecido aqui, né? Do nosso canal, do nosso podcast. Ele, Reginaldo Teixeira. Minha saudação a todos os ouvintes desse podcast. É um prazer poder estar com vocês para compartilhar coisas interessantes da Palavra de Deus, especialmente sobre aqui nossas origens, né? Exatamente. Bem, ele falou e já deu uma ideia do que a gente vai falar, nossas origens. Hoje, a nossa crença que nós vamos estar estudando hoje é a natureza da humanidade. A crença deste livro, né? Nisso cremos, do capítulo 7 desse livro. E antes da gente adentrar nesse tema propriamente dito, gostaria que Reginaldo orasse para a gente, por favor. Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, todos reunidos com esse propósito de, com o nosso entendimento, com o nosso coração aberto, e com um desejo intenso de aprender mais de Ti, poder aprofundar um pouco mais em Tua Palavra e nas verdades que, com certeza, vão mudar o curso da nossa vida, serão para nós divisor de águas. Envia-nos, pois, o Teu Espírito, ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai focar agora sobre a nossa crença, a crença da natureza da humanidade. E eu começo abrindo a palavra de Deus, o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, traz uma ideia da nossa humanidade. E vou ler aqui, depois fazer uma pergunta para ti, para explicar para nós de melhor forma. E diz assim a palavra de Deus, em Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. A gente observa aqui as nossas origens, né? A criação de cada um de nós, né? Da humanidade. E a questão é, a gente observa que Deus ele faz uma distinção do ser humano, né? Da humanidade para as outras criaturas. Porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, nós temos uma imagem, semelhança de Deus. Fala pra gente um pouco sobre essa imagem, sobre essa semelhança e por que essa distinção das outras criaturas. De fato, Deus, nos primeiros dias da criação, ao trazer à vida todos os seres, Ele falava e as coisas aconteciam, porque Deus ele queria povoar o ambiente que ele já havia dado forma, já havia deixado belamente ornamentado, né? O lar para os seres vivos aqui na terra e especialmente para que o homem pudesse habitar. Primeiro ele deixou o terreno todo arrumado, a casa toda arrumada, mobiliou, né? Com todas as belezas naturais, as árvores frondosas, frutíferas, os animais das mais variadas espécies, os que habitam nas águas, os que habitam na terra, os que voam no céu. Então ele já havia criado tudo e depois que ele deixou tudo bonitinho, arrumadinho, que estava tudo perfeito, não precisava dar nenhum toque extra, ele vai e cria o homem. Ele coroa a sua criação com a existência da raça humana. Ele bota o homem no planeta Terra, o homem e a mulher, e diz assim, aqui está seu lar, eis o seu lar.
e fala, olha, pode dominar sobre tudo. Essa expressão dominar sobre tudo que eles podiam ver e contemplar em sua beleza, em sua perfeição, no meio dos animais e tal, estava dizendo também outras coisas a respeito do interesse de Deus sobre o homem e a mulher. Era desejo dele que aquele casal fosse seu representante aqui na terra. E que em tudo eles agissem de acordo com aquilo que Deus queria que eles agissem. Era dessa forma que Deus estava trazendo o homem à existência. Tenha domínio sobre isso, sobre aquilo mais. Estava dizendo assim, olha, você é como se fosse o meu representante aí. Você vai ser aquele que irá abrilhantar o lugar, o ambiente. É provável que o jardim não era, claro, né? O jardim não era o planeta todo. O planeta era belo, claro, mas o jardim tinha uma beleza especial. Trazia no seu bojo ali a glória de Deus, o jardim do Éden. E Deus queria que o homem expandisse esse território gracioso, né? Esse paraíso tremendo, para que a terra toda fosse cultivada, se tornasse, enfim, o ambiente, ao invés de um jardim em um determinado lugar, como foi o Jardim do Éden, o planeta todo fosse como o Jardim do Éden. E o homem iria contribuir com isso, aproveitando-se assim da criação já concluída de Deus para expandir ainda mais esse território, porque Deus queria que o homem fosse a sua imagem e semelhança, não apenas no caráter, todos nós sabemos disso, como também na sua capacidade criativa, no seu desenvolver. O homem iria trabalhar, e trabalhar com prazer, com alegria, iria dominar sobre toda a criação de Deus. O primeiro casal em especial seria o representante de toda a raça humana, porque ele também diz, sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Ô Regi, Amém. amém. Você falou né, sobre a criação do homem e tudo mais. E a natureza, a nossa natureza era de uma forma, né? Nós éramos realmente, tipo assim, não tínhamos pecados ainda, né? E aí aconteceu que o ser humano pecou. Mas em questão ali de Eva, será que ela não, tipo assim, não percebeu quando uma serpente veio falar com ela assim? Tipo assim, ela não se tocou, pô, um animal tá falando comigo e tal. E tipo assim, ela foi facilmente seduzida. Como explicar isso? Quando você leu Gênesis 3, a impressão que você tem realmente que havia ali um casal ingênuo. Sim. Né, batendo papo com a serpente. Mas pelo conteúdo das palavras de Eva, você percebe que ela não era tão ingênua assim. Por isso que a serpente começa fazendo pergunta. Deus falou o quê? Que você não podia comer de tudo? Aí já para ela entrar com a resposta bem assim, dando a entender que era senhora da verdade. Não, Deus não disse dessa maneira não. Ele falou que eu podia comer de tudo, toda a árvore do jardim, menos dessa árvore aí. Então, ao falar dessa maneira, Eva estava deixando claro para nós, e é bom a gente analisar nessas linhas e nas entrelinhas, que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia o terreno em que ela estava pisando. Então, não se trata de um casal ingênuo no paraíso. Pelo contrário, eles sabiam muita coisa, foram advertidos de tudo, conheciam a história do inimigo, e ele se manifestou ali de uma forma diferenciada, usou uma serpente, um dos animais mais perfeitos do paraíso, e a serpente ali na árvore do conhecimento do bem e do mal começou a entrar em um diálogo com a mulher que se aproximou da árvore. Ela podia ficar distante, ficar longe daquela árvore. Para que me aproximar dela? A gente não questiona aqui se seria pecado ou não já se aproximar daquela árvore. Bom, se ela não tinha interesse de comer do fruto, por que ela se aproxima da árvore? Se ela sabia que era perfeito manter-se longe daquilo lá, por que então ela se aproxima daquele ambiente onde está a serpente, onde Satanás usa para seduzi-la? Já antecipando algumas questões que os ouvintes podem levantar sobre isso, eu já coloco também o seguinte:
Tem terrenos que a gente pode ir e a gente vai. Tem coisas que foram reveladas para nós e a gente busca e descobre. Mas tem coisas que a gente não consegue entender. Agora, das coisas que a gente não consegue entender, uma das mais assim complicadas é por que decidiu pecar. Se pecar para Eva não era como pecar para nós. Nós pecamos porque somos tendenciosos para o mal. Eva pecou porque resolveu, decidiu, quis pecar. Não tem a ver com ingenuidade, porque Deus não cometeria esse tipo de erro. Seria um erro divino, né? Quando chegarmos a essa conclusão de que ela pecou porque ela foi ingênua, então Deus tem participação no erro dela. Isso nunca, jamais chegar a essas ideias aí. Mas o fato é que ela decidiu pecar. Tomou a liberdade de cometer o erro. Ela fez aquilo que não deveria fazer, sabendo que era pecado, sabendo que aquilo lá ia conduzir à morte. Então isso aí para nós é algo inexplicável. A existência do pecado, tanto na terra quanto no céu, é um ponto inexplicável. É um mistério. A Bíblia fala de dois mistérios, dois grandes mistérios. O mistério da piedade, da redenção, aquele que foi manifestado em carne, crido no mundo e depois recebido na glória, a saber, Jesus Cristo. E a Bíblia fala também do mistério da iniquidade, os dois grandes mistérios da Bíblia. Então, tem um ponto de profundidade que a gente não dá para chegar, não. Não dá para compreender, não dá para entender como um ser perfeito resolve pecar, resolve desobedecer. Verdade. Certo. Bom, Ângelo, vamos abrir aqui, continuar lendo a Bíblia, né? Certo. Aqui no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Aqui diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Em algumas versões diz, né, sobre alma vivente. O que seria isso, né? Essa questão do fôlego de vida e da alma vivente. Que alma é essa? Quando Deus criou o homem, diferente do momento em que criou os animais que ele falou e os animais passaram a existir, na hora de criar o homem ele não falou. Ele pessoalmente veio, meteu a mão no barro, deu forma lá ao boneco, assim nós cremos, porque assim a palavra de Deus descreve. E aí depois que estava tudo pronto, colocou os órgãos internos, externos, estava tudo ali perfeito, só não havia vida. Aí ele vai e se aproxima mais, ele já estava próximo, já estava usando as mãos para fazer. Ele se aproxima mais, chega junto, boca a boca. Tem até um pastor que é saudoso, o pastor José Maria Barbosa, né? Líder de desbravadores, mundial de desbravadores. Ele foi, aliás, não, líder da divisão sul-americana de desbravadores. Ele dizia assim, que nós nos originamos a partir de um beijo. Né? E aí, quando Deus beija o homem, sopra nas suas narinas, ele vem à existência. O que faltava para o homem viver era justamente aquilo que Deus, o seu gesto de aproximação. O fato dele ter se aproximado tanto do homem a ponto de soprar nas suas narinas ou beijá-lo, né? É uma indicação clara de que Deus não queria só criar uma pessoa, ele queria relacionar com aquela pessoa. Ele queria ter um vínculo com aquela pessoa, ele queria ter uma intimidade com ela. Então, por isso, ele se aproxima e sopra em suas narinas o fôlego de vida, quando ele poderia apenas falar, haja o homem, e o homem passaria a existir, como foi com toda a criação, com todo o universo. Então, aqui a gente percebe já esse vínculo divino. Aí, quando ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Nas escrituras gregas, na Septuaginta, essa expressão soprou nas suas narinas o fôlego de vida, fôlego aí é traduzida por pneuma, quer dizer o ar, vento, sopro.
Não é nenhuma entidade que ele trouxe. Tem algumas religiões que dizem que Adão, quando foi criado, quando veio aqui para a Terra, ele trouxe lá uma de suas esposas, né? E ele existia antes no mundo dos espíritos e depois ele veio aqui para a Terra. Isso é totalmente antibíblico. O homem passa a existir quando Deus sopra em suas narinas o seu fôlego, o fôlego da vida, o pneuma da vida, né? No hebraico é ruach, que também quer dizer fôlego, sopro. E o homem vem à existência. A união do pó da terra mais o sopro divino trouxe a vida. De maneira que isso também está dizendo para nós o seguinte: toda vida que existe em todo o universo, ela é dependente de Deus. Veio dele, depende dele. Tem algo interessante que me surgiu à mente aqui. Interessante não, é uma pergunta, né? Que eu queria que você esclarecesse pra gente. Rodrigo leu um verso aqui, o 2:7 de Gênesis, que fala um pouco da nossa característica, né? A gente observa que o ser humano, ele tem o corpo, tem a alma e corpo, a alma e o espírito. A gente consegue distinguir esses três. Quando a gente morre, para onde vão esses elementos? Como é que funciona essa ligação toda? A gente consegue separá-los? Explica melhor para a gente isso. Porque a gente está estudando as origens, já começamos com Gênesis aqui. Porque a melhor resposta a essas perguntas que você aí do outro lado, vocês aqui fazem, nós fazemos sempre. Um dia eu já me debati muito sobre isso e todos nós nos debatemos sobre esse assunto, sobre essa questão. Quem somos de fato, para onde vamos, o que nos reserva o futuro, de onde viemos e tal. Nós questionamos muito isso. E na criação, em especial, ao Gênesis descrever dessa forma, nós já passamos a entender algo sobre nosso futuro. Porque assim, olha só, para entender quem somos e para onde iremos, a chave mesmo está na nossa origem. De onde viemos, como foi que começou a vida, como foi que passamos a existir. E aí Gênesis descreve de maneira muito clara, muito enfática. Viemos de Deus e essa união do fôlego de vida mais o pó da terra fez com que o homem se tornasse uma alma vivente, um ser vivente. Essa palavra alma que aparece na Bíblia em muitos livros, embora muitas vezes apareça com significados diversos, um dos mais comuns que a gente vê nas Escrituras é de que alma é a pessoa. Todas as almas são minhas. Ezequiel, por exemplo, fala alma do pai, alma do filho, alma que pecar, essa morrerá. Está fazendo referência à pessoa humana. Né? O morto, ele não peca. Quando a pessoa morre, ela não peca, nem faz o bem, nem faz o mal, não faz coisa nenhuma. Enquanto estamos vivos é que temos a triste realidade de pecar, ou então a vantagem de escolher não pecar, não viver no pecado, né? Usando do livre-arbítrio para seguir a vontade de Deus, ou mesmo livre-arbítrio para decidir não fazer a vontade de Deus. É o ser humano, o ser completo, ele não é divisível. Se dividir, tirar o fôlego de vida e deixar o corpo, o que acontece? Nós retornamos ao pó. Eclesiastes 12 deixa isso muito claro. O pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus quem deu. Né? Aqui, no caso, espírito, no caso de Eclesiastes, é uma palavra que pode ser igualada aí, no seu significado, à mesma palavra alma e espírito tendo o mesmo significado, dependendo do contexto de onde aparece na Bíblia. E normalmente é isso. Às vezes pode ter outro sentido. Quando Davi fala, por exemplo, em um dos salmos, a minha alma está triste, profundamente triste, ele está se referindo à pessoa dele, os seus sentimentos, suas emoções. Quando ele clamava a Deus e derramava diante dele, né, suas angústias, e dizia sobre sua alma, porque está abatida a minha alma, ele está se referindo a ele, a pessoa dele, ao espírito dele, a natureza dele. Então, quando a Bíblia fala corpo, alma e espírito, ela está abrangendo o homem como um todo.
O corpo físico precisa estar bem, a alma dando a entender se os seus sentimentos precisam estar bem alimentados com coisas positivas, e o espírito falando a respeito das suas capacidades intelectuais, as suas habilidades físicas, os seus talentos. Inclusive no livro de Êxodo, nós encontramos um momento em que, quando Moisés procura pessoas para fazer a arca, ele encontra algumas pessoas e o próprio santuário, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus deu sabedoria, e havia no coração de algumas pessoas um espírito de habilidade para trabalhar em todo móvel e artefato, fazendo referência no espírito e fazendo referência a habilidades. Então, depende muito do contexto de onde aparece nas Escrituras. Mas nunca, em nenhum lugar das Escrituras, vai aparecer dizendo assim, essa aqui é a pessoa, e quando ela morre, ela é a mesma pessoa que vai para um outro lugar e fica vivendo lá, como se a pessoa fosse divisível, se fosse um ser dualístico, né? Nós adventistas, acreditamos que nós somos holísticos, não somos únicos na nossa espécie, né? Estando vivos, somos seres humanos. Não estando vivos, voltamos ao pó da terra. E o pó da terra, no pó da terra, nós ficamos até a ressurreição dos mortos. O grande trunfo da nossa fé e nossa certeza a respeito das origens, de quem somos, de como viemos e tal, e o que nos reserva o futuro, tem muito a ver, ganha muita força quando nós também nos valemos de uma crença 100% bíblica, que é a crença da ressurreição dos mortos. Não há sentido de a Bíblia enfatizar a ressurreição dos mortos, sendo que eu, quando eu morro, continuo vivo em uma outra esfera. Não faz sentido. O Reginaldo, então, sintetizando aqui, então quando a pessoa morre, ela volta para o pó da terra, é isso, né? E quando eu era criança, eu ficava me perguntando assim, pode parecer uma pergunta bem ingênua e tal, mas em relação àquelas pessoas que têm seu corpo cremado, como que você acredita que não interfere em nada? Porque alguns são jogados no mar, aquela pessoa vai levantar do mar, porque a gente sempre ouve, né, que as pessoas vão levantar do cemitério e tal. Como você vê essa questão assim? Se vocês aí que estão nos ouvindo, né, já se questionou sobre isso também, é bom a gente parar por aí, sabe? Porque quando a gente fica questionando essas coisas, né, que aparentemente são irreconstituíveis para os olhos humanos, para Deus não há problema. Quem já morreu há muitos anos não existe, viraram cinza, está no pó. Tem gente que depois de um certo tempo nem osso mais, dependendo do ambiente onde fica enterrado, sepultado, nem o osso mais aparece. Com Deus não tem isso. Não importa se virou pó, se não há mais nenhuma lembrança, virou poeira, não importa se foi jogado no mar, as cinzas, não importa. Quando Jesus disser, fulano, venha, fulano, vem. Então ele não tem limite de poder em sua palavra. Eu li um trecho de Ellen White no livro Desde as Nações, em que ela fala assim, que quando Jesus chegou perto da sepultura de Lázaro, ele disse assim, Lázaro, vem para fora. Jesus usou o primeiro nome dele, porque se Jesus não usasse o nome de Lázaro, não ficava morto na sepultura. A palavra dele tem poder. Pela palavra dele, o nada veio a se tornar tudo, e o que se tornou em nada vai voltar à existência. Eu não vou dizer nem novamente, mas numa condição muito mais perfeita do que antes. É o poder da palavra de Jesus. Aleluia. Ô Regi, agora mudando de assunto aqui, a gente está falando aqui sobre a natureza, né, do ser humano, né? E a gente sabe que depois, né, de Adão e Eva terem pecado, nossos pais, a gente acabou nascendo já com isso, né? A gente já nasce em pecado, né? Só que ao mesmo tempo a Bíblia fala da questão do que a criança ela é inocente. Então, né, se uma criança morre, ela não vai pagar pelos pecados, não é isso? Porque ela é inocente, não sabe ainda o que é certo, o que é errado, né?
Mas como unir essas duas questões, esses dois pensamentos? A questão da natureza do pecado, tem até teólogos que eles debatem muito, né? Debatem muito sobre isso aí. Porque é coisa profunda, como eu disse no início. Nós temos dois grandes mistérios. O mistério da piedade, da nossa redenção, da nossa salvação, na pessoa de Jesus Cristo, e o mistério da iniquidade, né? E o mistério da iniquidade não envolve só o porquê de haver pecado, como ficou a nossa natureza depois disso. Envolve também o fato de que o pecado ele pode ser comparado também aí como, eu não sei se eu já pronunciei essa ilustração antes, a bomba atômica, ela explode aqui, quem tiver no raio de 50 quilômetros sofre, e se aumentar um pouco o raio de distância do local onde houve a explosão, as pessoas são acometidas de câncer, depois morrem também. Quem não tinha nada a ver com o problema é afetado. Você note que lá em Gênesis, depois de Deus descrever a sentença sobre cada um dos que pecaram ou que influenciaram o pecado, inclusive a serpente, ele diz também, ele olha para a terra e diz, maldita é a terra. Seria essa expressão divina uma expressão que falasse a respeito do seu próprio poder de interferir em tudo? Não necessariamente. Uma segunda força opera na raça humana, e essa segunda força só pode ser detida pelo poder de Deus, e ele só fez isso usando um único recurso que ele podia usar para deter, que foi a morte de Cristo. Quando o homem peca, a terra toda começa a ficar contaminada por causa do pecado do homem. A terra, folhas começam a secar. Nunca havia caído uma folha de uma árvore. E agora as árvores começam a ter suas folhas secadas e caindo ao chão. Então começa a produzir também espinhos a natureza, o ambiente começa a ficar hostil. Os seres vivos começam a sofrer alterações, os animais. E a Bíblia fala que os animais eles eram herbívoros. Comiam o que os homens comiam, todos eles. E depois do pecado você vê que a cadeia alimentar aí, os animais, caça, predador, e aí você vê que tudo se alterou, os dentes começaram a ganhar formas para poder, na lei da sobrevivência, os animais, tudo alterou, os animais têm alguma coisa a ver com o pecado do homem? Não, mas sofreu alteração. Da mesma forma, os filhos de Adão têm alguma coisa a ver com o pecado que os pais cometeram? Não, também nem pediram para nascer. O fato é que nós estamos lidando com uma questão extremamente grave, misteriosa, que contaminou tudo e que é tão grave que Deus não pôde deixar lá o seu originador do mal e do pecado. Ele teve que ser expulso de lá. E aqui na terra, quando começa, Deus também expulsa o primeiro casal do paraíso, porque a coisa é grave, é uma situação grave, que afeta tudo e todos. O pecado é essa bomba atômica aí, sai destruindo tudo, devastando com tudo, arrasando com todas as coisas. Então você vai dizer assim, isso é injustiça. Tudo bem, você pense como você quiser, é injustiça mesmo, inclusive o mistério da iniquidade é uma injustiça. A Bíblia fala assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram, mas também tem um detalhe, olha só, se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem, o segundo Adão, a justiça entra no mundo. Então assim como o pecado traz essa maldição, essa destruição, essa devastação toda, e a gente pode até ficar questionando por que tanta injustiça, por que isso? Não precisa você ficar questionando, existe injustiça, não tem como a gente fugir disso. Enquanto estamos aqui no mundo, estamos no meio de injustiça, não precisa você ficar se questionando. Aproveite ao invés disso, faça o seguinte, olhe para o mistério da justiça. Se por um homem todos pecaram, por um homem todos serão justificados. Por causa de Adão todos morrem, por causa de Cristo todos serão vivificados. E louvado seja o seu nome por isso. Amém. Amém. Sabe, anteriormente eu perguntei sobre o corpo,
a alma e o espírito. Mas em nossos dias, a gente observa muitas crenças, muitas ideologias sobre a alma. E de forma mais contundente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da alma. Alguns afirmam que a alma ela pode ser imortal, ela é imortal. Nós, já de fato, eu afirmo que os adventistas não creem dessa forma, né? E eu queria que você explicasse um pouco pra gente por que alguns acreditam que a alma pode ser imortal, essa entidade, né? Que pode passar pela morte e continuar imortal, né? Vencer a morte, a alma. A crença na imortalidade da alma não é recente, é antiga, né? E a gente vê dentro da Bíblia, em Gênesis 3, o diabo usando a serpente para incutir essa ideia no primeiro casal, querendo dizer para eles, olha, você é imortal. Não importa se você vai continuar obedecendo ou não. Deus está restringindo aí seus direitos. Você pode comer e se tornar um de nós, conhecedora do bem e do mal. Então, desde o Jardim do Éden, essa crença na imortalidade da alma foi implantada. Então, não é nova a crença. E os povos que vieram depois, os descendentes de Adão que não seguiram a palavra, eles mantiveram essa crença, né? Essa ideia de que ele pode ser imortal. Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse quando o encontrasse, né, pelo caminho, depois dele haver matado seu irmão, assassinado seu irmão. E Caim usou desse ato de misericórdia de Deus para continuar andando errante pela terra e fazendo coisas degradantes. Inclusive um dos seus descendentes, falando a respeito do seu ancestral, né, Caim, ele diz assim: matei um homem porque me feriu, matei outro porque ele me prejudicou. De Caim será vingado 7 vezes e de mim 70 vezes 7. Então ele zomba da misericórdia de Deus sobre Caim, de Deus ter prolongado a vida dele, apesar de que ele merecia morte imediata, já que ele matou seu irmão. Zomba da misericórdia. E aí o ser humano, por zombar da misericórdia, da longanimidade, da paciência de Deus, começa a alimentar também as ideias impostas por Satanás, de que o homem pode ser imortal, pode viver eternamente, mesmo depois de morto, ele vai continuar vivo em outro plano, no espaço sideral, ou no céu, ou no inferno, não importa onde, mas ele vai continuar vivo. Isso aí deturpa todo o contexto das escrituras sagradas, quando fala sobre o juízo, quando fala sobre, como já disse antes, sobre a ressurreição dos mortos. Não tem como conciliar as duas ideias. Agora, é claro, o ouvinte, quando está aqui acompanhando o nosso debate, pode perguntar assim, mas tem textos na Bíblia que deixa assim, a gente confuso. Por exemplo, né, aquela experiência lá do rico e Lázaro em Lucas, e alguns nem têm aquela história lá, aquela narrativa como parábola, dizem que aquilo aconteceu mesmo, mas você há de convir que os detalhes com que Jesus narra em Lucas, né, essa história, não é compatível com a fé cristã em nenhuma denominação. Imagine você, o céu e o inferno batendo papo, o que está no inferno pedindo algum arrego para quem está no céu, não faz sentido. Então você percebe claramente que é uma história que Jesus conta, uma parábola que ele conta e não um fato sucedido. São pessoas fictícias que ele menciona ali. Lázaro era um nome comum na época de Jesus e ele usou esse nome para ilustrar uma outra verdade que nada tem a ver com a ideia de vida após a morte. As escrituras usam, sim, e não deixam de usar. Os pagãos não acreditavam em bicho de 7 cabeças, Apocalipse usa bicho de 7 cabeças para ilustrar suas verdades. Não há nenhum problema em pegar alguma coisa do paganismo e usar no cristianismo. Quando você, por exemplo, vai ler em Apocalipse, eu faço sempre, né, nesses temas do Apocalipse eu desenvolvo sempre, tem lá um momento em que Jesus é apresentado como aquele que tem a chave da morte, do inferno, e esteve morto, mas voltou a viver.
quando João ele faz essa revelação do que ele viu na visão que lhe foi apresentada em Patmos, ele está ali fazendo referência a uma deusa que era adorada em Éfeso, Hecate, a deusa que tinha a chave da morte do inferno, segundo os Efésios, que deveria ser adorado e tal. Aí usam uma imagem pagã assim para mostrar que quem é absoluto mesmo é Deus. Paulo, no Areópago mesmo, ele usou uma imagem pagã ao Deus desconhecido para dizer, olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o mesmo que eu sirvo. Então não há problema nenhum em tomar emprestado uma linguagem pagã para ensinar uma verdade eterna. Principalmente quando essa mensagem, essa mania, essa cultura pagã está muito inserida na sociedade que ele precisa alcançar com suas verdades. Então Jesus usou todo tipo de recurso por meio de sua linguagem parabólica para alcançar as pessoas. Mas daí você não pode chegar à conclusão de que o texto está assinando embaixo de que um homem ele pode continuar vivo depois que morre, pode passar por uma outra esfera de existência, vai para o céu se for bom, para o inferno se for mal, quando morre, coisa nenhuma. Nós vimos claramente em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 ao verso 10, que o homem, quando ele é vivo, ele deve fazer e acontecer, tudo que vier a mão para fazer, ele deve fazer. Agora, depois que morre, não há sabedoria, não há projeto, não há ciência, não há conhecimento. Essa é a realidade a respeito do homem na morte. Porque o ser humano, uma vez que sai o espírito da vida, ele volta ao pó e se torna como qualquer outro ser que Deus criou do pó da terra. O diferencial, como nós vimos na criação, é que haverá ressurreição para a ressurreição da vida para aqueles que creram em Jesus, que aceitaram como Salvador pessoal. Amém. Amém. Ô Reginaldo, a gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre o pecado. Mas, de fato, o que é o pecado? Ele surgiu realmente no Éden ou teve outra questão lá atrás, né, que ele tenha surgido? E uma outra questão também, Jesus ele veio a este mundo, né, como homem e ele não pecou. Seria possível um homem, né, não pecar? Boa pergunta. Era possível Adão não pecar. Ele viveu para não pecar. Foi criado para não pecar. Mas é como eu disse, como o pecado é essa chaga maldita, uma vez que ele tem lugar no homem, no coração do homem, quando o ser acalenta o pecado, aí não tem mais como voltar atrás, não tem mais jeito. Por isso que Jesus teve que vir, morrer, reviver como homem, como ser humano, enfrentar as lutas, os desafios, ser tentado em todas as coisas, como diz a palavra, a nossa semelhança, mas sem pecado, para que, como ser humano, ele vencesse o pecado e como Deus, ele pudesse salvar todo aquele que nele crê. Então essa é a verdade. Eu não sei se eu estou conseguindo conciliar aqui a resposta das duas perguntas, porque você fez mais de uma pergunta e minha cabeça ficou embaraçada aqui com as perguntas que você fez. Mas o que é o pecado? Foi outra pergunta que você fez. Pecado, o curioso é o seguinte, que algumas pessoas, por conta da definição da palavra pecado, aí eles se esquivam do verdadeiro conceito do homem. O que é o homem? Quem é o homem, de fato? Alguns entendem que pecado que produz a morte, o pecado que tem como consequência a morte, e essa morte, muitos entendem que essa morte ela é conotativa, é simbólica, não precisa necessariamente significar a inexistência, perde a vida, acaba, ou seja, o pecado não destrói tudo, né? Esse conceito de que há vida após a morte leva as pessoas a essas conclusões mesmo, conclusões absurdas, de que já que o pecado e a morte tem um significado diverso, pode ser entendido de forma diversa, apenas, por exemplo, separação de Deus. Eu estou separado de Deus, isso não quer dizer que eu estou morto. Eu continuo vivo, sofrendo, mas vivo, né? Eles dizem isso. O pecado destrói completamente, e a palavra de Deus é muito enfática ao dizer,
principalmente em Malaquias 4, né? A gente vê lá que não vai deixar nem raiz nem ramo, não vai ficar nenhuma sombra, nem sinal de que um dia houve pecado. Apocalipse 21 fala que viu um novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando diz assim, novo céu e nova terra, está dizendo assim, olha, tudo que existia antes foi desfeito completamente. Não há lembrança de nada passado. Se não há lembrança, então não tem nenhuma alma viva ainda penando em lugar nenhum. Depois de Deus ter completado todo o trabalho, como apresenta Apocalipse 20, nós entramos em Apocalipse 21 sem qualquer sombra de coisas passadas. Eternamente o universo vai estar em perfeita harmonia, serena beleza, nada de algum ser vivo, alguma alma penada ou depenada em algum lugar sofrendo eternamente porque pecou durante 80 anos de vida, 100 anos de vida. Observe que nada disso tem lógica, a Bíblia não sustenta esse tipo de crença. Ilustrações ou termos figurados não dão a nós motivos para concluirmos que Deus terá pessoas vivendo eternamente em um ambiente de sofrimento sem nunca morrer. Almas de pessoas assim. Isso aí é completamente uma distorção das Escrituras Sagradas. Amém. Amém. Sabe, a gente já está caminhando para o fim, não é, Diga? O papo aqui rendeu, foi muito proveitoso. A gente falou sobre o pecado, a nossa natureza humana, mas há algo positivo. Além disso tudo, né? Que superabundou tudo isso, que foi a graça, né? Deus prometeu, através de um plano, né? O plano da graça, Ele prometeu mudar a nossa natureza para melhor. Não é assim? Queria que você deixasse melhor explicado sobre essa aliança da graça que Deus nos dá sobre a nossa natureza. Você usou um termo aí, aliança, eu vou aproveitar a sua palavra aí, aliança, para divertir nossos ouvintes para outra coisa aqui. A palavra de Deus, o Antigo Testamento, é chamado pela maioria dos crentes de Antiga Aliança. Tudo bem, se você está falando dessa maneira apenas como um termo didático, beleza, sem problemas. Mas saiba de uma coisa, Deus não é aquele Deus que estabeleceu uma aliança, a aliança não deu certo, ele foi e estabeleceu outra. Deus não faz nada errado. Essa expressão antiga aliança, que às vezes você encontra até em termos bíblicos, não é dizendo Deus fez uma aliança, a aliança não deu certo, Deus foi e desmanchou essa e fez outra. Nada disso. A Bíblia está dizendo assim, Deus fez uma aliança. O homem que não abraçou a aliança, já foi. Hoje, a nova aliança, se o homem não abraça hoje essa nova aliança, já foi esse homem. Não há nenhum problema com Deus, há problema com o homem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Ele não comete erros. A aliança que a Bíblia descreve, os profetas e os apóstolos, é simplesmente o grande plano da redenção de Deus, por meio de Cristo, pelo qual ele alcançou os seres humanos e ele pôde reverter o processo de maldição trazidos pelo pecado. E aí, ao Cristo executar seu plano aqui na terra, ele cumpre com a vontade, com a palavra de Deus, com o desejo de Deus. O Antigo Testamento, ou a, entre aspas, Antiga Aliança, é na verdade a única aliança que nos termos do Antigo Testamento era uma promessa. Mas quando aí chega no Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. Mas para aprofundar ainda mais a sua inquisição aqui, meu caro Ângelo, eu quero dizer também o seguinte, muito mais do que restaurar-nos do pecado e de suas consequências, Deus ele anseia também nos colocar em lugares mais elevados possíveis, nos lugares celestiais.
Nós vamos entrar na Cidade Santa pelas portas, vamos morar dentro dessa cidade. E eu vou dizer aqui mais, essa cidade onde nós vamos morar é justamente a morada eterna de Deus. Amém. Vamos assistir diretamente no trono dele, diante do trono dele, todos os dias ali, contemplar a face do Pai e do Filho. Vamos estar ali junto com a divindade, contemplando na sua beleza serena e constante. Vamos ocupar lugares que antes da história da existência do pecado no universo, era ocupado por Lúcifer. Ele era o assistente que trabalhava ali direto com Deus. Ele era o elo de ligação entre Deus e todos os seres celestiais perfeitos. Ele era o elo de ligação até que ele pecou. Esse lugar do qual ele foi expulso, provisoriamente está sendo ocupado por Gabriel, né, o anjo mensageiro Gabriel, que também está ali para depois se unir a nós junto ao trono de Deus. Por isso que Apocalipse fala que o vencedor dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono. Como eu venci, assentei com meu Pai no seu trono. Imagine que você vai ocupar o trono de Deus junto com Deus e viver e reinar com Ele eternamente. Amém. Amém. Louvado seja o seu nome. Amém. Bem, chegamos ao fim de mais um podcast. A gente agradece a Reginaldo por se dispor a estar aqui conosco mais uma vez. E não é só o Reginaldo, mas agradeço a você que nos ouviu até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não deixem de curtir, não deixem de comentar, compartilhar, né? Porque nós estamos com o objetivo de levar a mensagem, né? Mas para a gente finalizar da melhor forma possível, vamos orar mais uma vez. Reginaldo, ora para a gente, por favor. Sim. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos participado aqui juntos em mais um tema maravilhoso de Tua Palavra. Amém. Fale ao nosso coração que ainda sofre por causa dos danos do pecado. Mas trabalhe em nosso coração, em nosso íntimo, em nosso ser, para que o pecado não surta efeito sobre nossa vida, mas que mediante o lavar regenerador e renovador do sangue de Jesus Cristo, possamos nós sair em novidade de vida. Amém. Nós oramos, nós agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E a você de casa, como o Ângelo falou, né? A gente convida você para fazer aquelas ações, né? E que você não se esqueça de compartilhar o link dessa live, compartilhar este canal, para que mais pessoas possam entender o porquê nisto cremos.